A gente fez uma conversa aqui de. Eu vou deixar pra vocês dessa vez de 45 minutos, tá? Lá na roxinha. Então, se você quiser ver o que a gente conversou antes de eu começar a gravar esse vídeo, acho que você vai gostar do tema. Passa lá pra conhecer NIOQD. Quem não conhece é onde eu faço as lives de intervalo. Primeiramente, rapaziada, um bom sábado pra vocês. Eu tô subindo esse vídeo mais cedo a respeito do Corinthians de novo, mas não só disso. Eu queria primeiro falar com você que segue aqui o canal e que me pede e que está preocupado de certa forma também com as notícias que depois que os clubes publicam os balanços, né, tem uma coisa chamada dívida operacional, tá? E eu separei aqui para vocês, ó, tá? E lá no nosso aplicativo eu vou ter uma série de conteúdos com especialistas, conteúdos gratuitos, tá? Com especialistas para falar sobre essa dívida operacional dos clubes. Beleza? Então, para você que está chegando aqui, o aplicativo ele já está praticamente pronto. Na semana eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Só que muita gente me perguntou sobre, inclusive hoje você pode usar isso aqui que eu usei para você entender algumas coisas, né? E não ficar na mão de explicação aí de televisão e tal. Coloca aí o que é dívida operacional, dá uma lida. Porque tem muita gente, viu, pessoal, que está preocupado me mandando mensagem a respeito da dívida do Palmeiras, que é alta. Se comparada à do Flamengo, que baixou suas dívidas. Por que o Flamengo baixou sua dívida operacional? Alguém sabe? O Flamengo precisa construir seu estádio. Então o que o Flamengo fez? Ele baixou a sua dívida operacional. E se a gente também falar do que funciona no Palmeiras, muita gente vai falar aqui, categoria de base. Não é? Todo mundo fala assim, a categoria de base rende X bilhões. Quanto que ela custa? Então, cara, eu vou fazer acho que uns 5, 6 para lá de conteúdo sobre dívida operacional. E é por isso que o título do vídeo de hoje tem esse objetivo de falar que o Corinthians já faliu. E me estranhou, o bait do título é para eu cobrar também um posicionamento da Leila. Por quê? Não nesse primeiro momento, mas no segundo momento. Ela não falou tanto do fair play financeiro. Isso é o que pode acabar com o Corinthians. Se você. E não é meu desejo, não, tá? Vida longa ao Corinthians, tá? Eu como palmeirense, eu desejo vida longa ao Corinthians. Eu não quero que o Corinthians acabe. Não seria feliz a minha vida se amanhã eu abro o noticiário e o Corinthians acabou. Fala, cara, acabou parte da minha infância, parte dos momentos que eu passei vendo Palmeiras e Corinthians. Não seria legal, né? Nosso maior rival, eu não desejo que ele simplesmente acabe. Só que o fair play financeiro acabaria com o Corinthians, que o noticiário diz: um dinheiro saiu da conta do Corinthians e foi parar na conta de uma empresa ligada ao crime organizado. O fair play financeiro acabaria com esse tipo de operação. Ou, se não acabar, ele conseguiria minimamente diminuir situações que aconteceram não só com o Corinthians, de rompimento de patrocínio do mesmo segmento, na qual o clube fosse arcar com aquilo e teria muito mais responsabilidade para contratar jogadores perante ao que arrecada. Porque veja, o Corinthians não arrecada pouco. Então não é o fair play financeiro por si só que acaba com o Corinthians. O Corinthians arrecada mais do que o Palmeiras, ou sempre arrecadou mais e arrecada ali, né? Corinthians, Flamengo, Palmeiras arrecada muito. A arrecadação desses clubes, ela é top. A operação desses clubes é que muda. Então a arrecadação do Corinthians é muito alta. Só que o Corinthians tem uma coisa chamada dívida, que os juros dela não permite uma situação chamada superávit. Quando é que o Corinthians vai ter um superávit? Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Semana passada, eu falei uma situação em uma das transmissões, semana retrasada, eu acho, foi uns 15 dias, que me perguntaram se tinha jeito o Corinthians. Minto, tem mais de 15 dias. Deve ter um mês. Eu falei o Corinthians precisaria de 10 anos. Só que eu falei isso baseado no quê?
baseado em muito conteúdo que eu acompanho do Sport Markets Makers, que eu já trouxe aqui para vocês esse canal. E quando eu vi as explicações de Cruzeiro, de Palmeiras, de Grêmio, o Corinthians no mínimo vai demorar 10 anos. E aí, antes de ir pro conteúdo, olha só o que as redes sociais trazem pra gente. O Benjamin Bach falou assim: o problema é que muita gente lá, quanto pior, melhor. Aí a menina comenta aqui, ó, o seguinte, é uma corintiana, tá repreendido. O outro me comenta aqui, quem causou essa dívida anda no clube e ganha cargo vitalício. Como arrumar? Esse tá dentro da realidade, esse mano aqui. E esse daqui, ó, falou assim, esse aí pousando de santo, que sabe de tudo, estava lá como diretor e não resolveu por quê? Porque não dá, ô Bostial. Não dá. Você sabe o que é não dá? Não dá. Resolver a dívida do Corinthians hoje é o mesmo que tentar trazer o Brasil para a prateleira dos Estados Unidos na economia mundial. Não vai dar. As pessoas cobram o cara que saiu, entendeu? E acha que ele está apontando porque as pessoas não querem ouvir a realidade. Eles acham, a bestialização é tão grande, quem postou isso aqui foi o blog da Fiel e aqui tá a repercussão, né? Sabe o que é não dá? Por isso que nós aqui, velho, conteúdo de mídia alternativa no geral, não quer que o clube chegue no ponto que chegou, porque você vai ouvir que não vai dar. E o Corinthians chegou num ponto que não dá. Sabe por quê? Porque o juros anual não permite, a não ser que o Corinthians, mano, tinha que ser uma coisa do tipo assim. Sabe a doação que foi feita das pessoas do estádio? Elas fossem recorrente. É um plano de recorrência. Sabe todos aqueles corintianos que ajudaram o Corinthians a pagar o estádio? Se eles quisessem fazer isso para os próximos 5 anos, o Corinthians sai da dívida. Só que aqueles caras que ajudaram naquele mês, eles têm que ajudar mês que vem, mês que vem, mês que vem, mês que vem. Só um plano de recorrência desse tipo para salvar o Corinthians. Aí eu te pergunto, é possível? Não. Óbvio que não é possível. Teve cara que ajudou, com R$ 100, por exemplo, ele não vai ter R$ 100 para ajudar no outro mês. Então, assim, essas pessoas aqui de redes sociais, tá? E aí vem aqui o amigo e fala que a única saída é SAF. Mais ou menos, porque a saída só para falar agora existe uma dívida administrada. A pergunta que eu faço para esse amigo que falou que a única saída é SAF, que empresa séria vai comprar um ativo que pode gerar sim lucro, mas que hoje o seu custo de operação ele não é capaz de minimizar os juros, mano. Entenda, não tem como. Não tem como, nem com SAF. Só para não ser tão pessimista, tem como. Só que vai um projeto de 2 décadas. Então são 10 anos, que é o que ele vai falar aqui agora. 10 anos. Por isso que a Leila Pereira tinha que estar aqui. Cadê a Leila? Porque, ó, clubes debatem implementação do fair play financeiro. Quais clubes foram esses? Internacional. Quer ver? É o do Palmeiras, acho que é aqui, ó. Ó, saiu uma notícia que Fluminense, Internacional e Flamengo e Fortaleza se reuniram. Cara, cadê o Palmeiras aqui? Tem que estar presente, Leila. Na próxima, tem que estar presente. Porque você perdeu um campeonato paulista pro Corinthians e você creditou muita análise ao fair play financeiro e na hora que tem esse tal simpósio aqui, ó, essa reunião, essa iniciativa, você tem que estar presente. Ou então você tem que puxar essa iniciativa. Agora, será que é interessante para a Leila Pereira mesmo o fair play? Agora, nessa reta final de mandato dela? Ou qual que é a responsabilidade nossa para as temporadas 26 e 27? É dar uma olhada nisso aqui. Como que vai estar para os próximos anos?
Por isso que eu tô fazendo aqui o vídeo hoje. Eu vou mostrar isso daqui pra vocês, ó, esse vídeo, tá? Só que tem uma carta na manga, o Palmeiras, hoje, o Palmeiras de hoje. Esse vídeo pode envelhecer muito mal daqui a 3 anos, porque eu não confio em administração política de clube, e sim executiva. Eu não confio em administração política, que é o que a gente tem hoje. O Elon Musk daria jeito, mas ele é idiota. Em que clube do mundo ele coloca dinheiro? Ele vai colocar no Corinthians. Por quê? Por que ele colocaria no Corinthians o Elon Musk? Porque alguns canais do Flamengo, uma época, falaram que a Tesla viria para o Flamengo, lembra? É. Vão contra... O Elon Musk vai fazer um estádio elétrico pro Corinthians. Vai sim, viu? Tem muito Tesla, né? Rodando aqui no Brasil. Pro Elon Musk olhar pro Corinthians assim. Realmente é o público-alvo também, né? Pra ele salvar o Corinthians. Brincadeiras à parte, né? Óbvio que eu tô zoando. Então, assim, quando a gente fala dessa questão aqui da implementação do Fair Play, cara, eu acho que o time mais interessado nisso daqui, cara, mais interessado nisso daqui é o Palmeiras da Leila. Num passado, eu falei pra vocês que o Fair Play financeiro mataria o crescimento do Palmeiras. E eu continuo achando isso. A questão é que me estranha o Palmeiras da Leila, que defende isso, defende o Fair Play, que tem que ter esse ano que a gente investiu mais, ela sumir desse debate. Ela pode ter mudado de opinião, tá? Eu vou deixar isso claro. Mas ela ainda pensa igual ela pensava no passado, ou depois que ela contratou o Paulinho, contratou o Vitor Roque, agora ela pensa diferente? Ou o cenário bagunçado do jeito que é, a Leila falou: quer saber? Vou investir, minha reta final. E aí? Se ela pensa igual, ela tem que encabeçar isso daqui. Se realmente tudo aquilo que ela falou no ano passado, ela realmente ainda pensa parecido ou igual, o Palmeiras tinha que estar aqui. Então aqui, ó, eu vou dar uma lida do porquê, tá? E as ideias aqui, e a gente vai pro vídeo. Na última sexta-feira, isso aqui é notícia de agora, tá, rapaziada? 17 de maio. Notícia de hoje, tá? Na última sexta-feira, presidentes de grandes clubes brasileiros, incluindo Inter, Fluminense, Flamengo, além do CEO do Fortaleza, se encontraram durante o segundo simpósio de direito esportivo realizado nas Laranjeiras para discutir a implementação de um fair play financeiro no futebol do país. A iniciativa visa promover uma competição mais justa e equilibrada entre os times, respondendo a uma crescente de clamor por responsabilidade financeira no esporte. As propostas do Fluminense e apoio unânime. A proposta mais ousada, tá, pessoal? Aí vocês depois passam e leiam inteiro isso aqui, tá? Tá no Jornal Diário do Povo, tá? Foi do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que sugeriu um sistema simples de penalização. Os clubes que não honram pagamentos de transferências, veja bem, o Corinthians teve alguns casos aí de jogadores que eles contrataram e tiveram problemas na hora de fazer esses pagamentos, né? Ficariam impedidos de participar de competições. E eu acho que tem que ser uma coisa conjunta com as principais competições. E não é tirar. Você pode fazer aqui dentro do nacional, mas o interessante era ter um puxado com a Comebol e esse time ficar penalizado de não ir para 5 Libertadores. Começa com uma coisa simples. Uma, é recorrente? 2, 5, não sei. Então aqui o Bittencourt argumentou que a FIFA já controla os pagamentos e que bastaria um e-mail para notificar a punição. Se não pagou, não pode jogar. E aí, não é aquela coisa. Eu fui lá, vamos citar um jogador atual aqui. Eu fui lá e contratei o Caio Alexandre. Igual o Palmeiras queria contratar. O Caio Alexandre veio, vestiu a camisa do Palmeiras, começou a arrebentar. O caso do Ranieri, que muitas vezes salvou o Corinthians ali, né? O Ranieri no começo estava jogando muito bem. Não posso dizer agora, não tô acompanhando, mas no começo ele estava jogando muito bem. Você não pagou o Ranieri, o Rodrigo Garro, ou o Caio Alexandre, você não vai ter um problema só com esse quesito Fausto Vera ou o Rojas. Você vai ter um problema de não participar da Libertadores. Você pode fazer o campeonato ficar em quinto, você não vai participar da Libertadores, você vai participar o sexto. A Leila Pereira
Se esse modelo de fair play é o que eles estão discutindo inicialmente, tá? Porque ainda o debate trouxe à tona o caso do Corinthians, por isso que eu tô fazendo o vídeo. Então, você corintiano tá achando ruim que eu tô citando seu time? Seu time é o pior exemplo. É por isso que ele tá aqui. Do Brasil, é o pior exemplo. É por isso que ele tá aqui. Então você não tem que ficar puto comigo. Porque se os caras citaram o Corinthians, vocês são o pior exemplo. Mas vive do... Não, ninguém vive de merda, caralho. Vive do Corinthians. É porque vocês são um exemplo a não seguir. Hoje. Entenderam? Porque a gente às vezes faz o vídeo aqui, pessoal, e fala do Corinthians, aí os caras acham que a gente tá querendo ver o do Corinthians. O Corinthians é um exemplo a não seguir. Tanto é que eles colocam aqui que o Corinthians foi mencionado indiretamente, né? Porque os caras têm todo um cavalheirismo, né? Como um exemplo de clube que, apesar de inadimplente, segue competindo sem dificuldades. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, lembrou que, em determinado momento, o Fortaleza estava em dia com as suas obrigações, enquanto o adversário Corinthians não estava. E aí é só vocês lembrarem do embate entre Corinthians e Fortaleza da última época, né? Como que foi? Levantando questionamento sobre a competitividade. Então, sim, Você vai falar assim, tá, mas quem tá errado aí? Eu não vou falar quem tá certo e quem tá errado. O que eu posso falar é o seguinte: sabe por que jogadores fecham com o Corinthians? Mesmo com a dúvida se vai receber? Vocês sabem por quê? Porque uma hora recebe. É igual o caso do Neymar no Santos. Mesmo que o Neymar se desligue do Santos agora e o Santos não tenha condição de pagar, o Neymar vai ir recebendo alguma coisa. E é um contrato com mais de 100 milhões, vazou aí o contrato do Neymar. Então pro Neymar, se não recebeu 100, mas recebeu 80, recebeu 60, pelo que ele jogou até aqui, se ele recebesse 10 era muito, 10 milhões. Tudo bem, teve uma alavancagem de receita de marketing e publicidade, mas ainda não paga o Neymar, só para vocês entenderem. Então, questão do Memphis, do Rodrigo Garro e entre outros jogadores, o Corinthians conseguiu trazer muitos jogadores mesmo com esses problemas, certo? Só que, a partir do momento que você tirou o jogador de um outro time, como aconteceu com o Corinthians, eu citei o caso do Ranieri, você tira o jogador daquele time, você demora para pagar, você nem se pagou já, você demora para pagar. E ironia do destino, esse time já não tá mais na Série A também, então você fala assim, o quanto foi prejudicial? Pensa aqui comigo. Não foi prejudicial. É o mesmo que na época o Galo leva o Daverson e não paga a operação do Daverson. O Daverson acabou ajudando o Galo na última temporada. É disso que a gente está falando. Então, até onde esse cenário ele é permitido, né? Porque a gente não está nem falando aí no descumprimento do clube em salários, que também tem que estar aí. A gente está falando do descumprimento que é mais nocivo ainda ao ecossistema do futebol, é tu pegar um ativo de outro clube, o pro, você não paga o clube, você tá usando aquele cara tá dando assistência, aquele cara tá fazendo gol. Vamos lá, rapaziada, o vídeo aí pra vocês. E doeu pra alguns corintianos, né? Os caras conseguem pensar assim, por que que tá todo mundo correndo, né? Não, vai ver que os caras que estão correndo, eles estão errados, né? Eu acho maravilhoso esses comentários aqui de redes sociais, cara. Eu acho, eu acho maravilhoso. Os caras realmente acham que a pessoa que tá, tipo assim, como diretor, seja financeiro, do marketing, administrativo, que esse cara é o problema do clube. Veja, nessa coisa que estão tentando entender sobre o dinheiro vazado do Corinthians, claro que tem pessoas envolvidas. Claro que tem pessoas envolvidas. É óbvio que tem. Mas no caso de todo esse acúmulo de dívidas do Corinthians, você está falando de geração de administração. Esse problema do Corinthians começa em 2012, após o título do Mundial de Clubes dos caras. Porque é o ápice do pão e circo. Pô, você tá dando um título mundial pro torcedor. O que você fizer vai ficar para baixo do tapete, irmão. Ninguém vai lembrar. E eles contaram muito com isso. Toda vez que o André Sanches ia na televisão, ele falava que a dívida já estava paga. Vocês não lembram? O próprio Neto proibiu a ida do André Sanches no programa dele. Falou isso esses dias. Porque toda vez que perguntava pro Andrés, ele falava assim, já está em acordo. E nunca esteve. Vocês estão entendendo? Então, cara, alguém tem que dar um break. E eu acho que o Palmeiras, como um rival, porque toda hora o Corinthians não faz as piadinhas, na hora de fazer uma piadinha, é legal, né? Zoar com o Palmeiras.
Mas não é o momento que o Palmeiras tem? Será que se fosse o Palmeiras ali, nesse momento, do Corinthians, será que teriam tanta dosinha da gente assim? Então o fair play financeiro ele tem que ser colocado sim, que não vai resolver o problema do Corinthians. Não é que a partir dali o Corinthians vai virar o time certinho, não sei o quê. Mas lá na competição vai implicar. Que é o que importa no final das contas, é a competição. Vambora. Só não faliu porque é uma associação sem fins lucrativos. O risco é você perder competitividade, né? E quando você tem essa dívida, você tem aí alguma coisa na casa de 300 milhões por ano que você não está investindo no clube, que você não está pagando dívida, lógico, né? Você tem a dívida, né? Mas tem 300 milhões por ano que é como se você estivesse apostando numa corrida com os seus competidores com uma mochila de pedra nas costas, cara. Né? Conforme essa mochila vai aumentando, por isso que a minha grande provocação com aquela questão de endividamento versus dívida é que a gestão ela tem um indicador de performance para acompanhar. Se eu me proponho a acompanhar endividamento, eu deixo a dívida crescer. Exemplo, gestão do Ilho. O endividamento ficou constante em 900 milhões. A dívida cresceu 500 milhões no período. Quando me perguntam quanto tempo a gente demora para sair dessa situação, se fizer tudo certo, cara, eu duvido que em menos de 3 mandatos a gente consiga sair. 3 mandatos, 9 anos. Não, 10 anos. 10 anos. Não consegue, cara. Não consegue. Porque assim, e por isso que eu defendo demais a questão do que falta para o Corinthians ser um projeto de clube, não um projeto de poder. Né? Não pode ser um negócio, tipo assim, entrou um grupo, puta, vamos ficar aqui 10 anos. Não é isso, cara. Se a gente não tiver um pacto ali dizendo com pessoas dispostas e pessoas que... Como que vai ter pacto, sendo que os caras dizem fazer por amor? Rapaziada, vamos lá. Estamos em 2025, mano. Quem é que vai dispor de um tempo para administrar um clube por amor? Vocês acham mesmo que quem administra... O Neto fez um desabafo na quarta-feira. Assistam o desabafo do início do programa do Neto. É até assustadora a forma. As pessoas ainda acham que um presidente, que um diretor, um braço direito de um presidente de clube, faz por amor. O Neto explicou todas as regalias que esses caras têm. E não bastam pra eles, né? As regalias. Então, assim, o corintiano que cai nesse vídeo aqui e fica puto comigo, ele deveria muito mais Não era comigo que ele tinha que estar puto, não. Sabe o que eu torço pro Corinthians? Que o André Sanches volte. Amanhã. Tomara que volte. Ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez, só que melhor. Entendeu? Tomara que volte. É o que eu torço. Comprem a questão se eu não me livrar dessa dívida, eu não serei competitivo no tempo. E aí pior do que quebrar é você minguar. Né? Você passar por um momento onde você perde competitividade, depois de perder competitividade você perde protagonismo, depois você já não... Fica no relento, fica aí? Jogado. E fica meio que por instrumentos. Isso. Ninguém quer isso, cara. O Corinthians pode falir? Se fosse uma empresa, já tinha falido. Falo isso desde o começo do meu canal. Uma empresa cujo, na época eu já usava isso, em 2015 eu falava isso, cara. Que o seu valor da marca é menor do que a dívida, já faliu. Ué, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Isso eu falava na época. E a dívida do Corinthians ainda era uma gracinha perto de hoje. Então, meus amigos, ó, tá aí. O que eu acho pra vocês entenderem aqui a conclusão do vídeo. Pra você valer o seu compartilhamento, se eu cheguei aqui até o final. A Leila Pereira tem que encabeçar isso daí. Por quê? Olha só. A Leila Pereira hoje, ela é casca de bala da CBF, certo? A CBF hoje tá passando por um período de afastamento aqui, né? Do seu presidente. A Leila Pereira, aqui o Vene Casagrande, ele coloca, ó, defendeu até o último instante a permanência de Edinaldo na CBF.
Gente, desde que o Edinaldo se tornou presidente da CBF, não dá tranquilidade para ele trabalhar. Tem que ouvir clubes, federações, o que eles quiseram, o que o presidente continuasse o mandato dele. Eu acho muito ruim esse clima de que você não sabe o que pode acontecer. É muito ruim para o Brasil, para a credibilidade do nosso futebol brasileiro, afirmou a Leila Pereira, futura presidente da CBF. Por isso, para você que chegou até aqui no final do vídeo, entenda por que você está citando a Leila. Porque daqui a pouco é ela que vai poder, pelo futebol brasileiro, ela que vai estar com a caneta. Ela que vai estar com a caneta. Lembra a live do ano passado? Tava eu e o TH que eu falei, Leila Pereira vai presidir a CBF ou o Brasil. Essa é a meta dela. E as pessoas se assustam às vezes, né? Então, é a meta. Quando você atinge a meta, o que você faz? Você dobra a meta. Já ouviram essa? Então, o que você faz? Ela que vai resolver. Só que hoje ela tá no Palmeiras. E ela tem que pensar nesse momento como presidente do Palmeiras, mas se a iniciativa começar hoje, lá na frente é ela que vai tomar essa decisão. Até porque não tem uma liga, né? Então, a quem os clubes recorrem aqui? CBF e FIFA. Comebol. Entenderam? Então, assim, é um absurdo você ver times, por conta da nossa divisão de receita, por qualquer vulnerabilidade que se propõe pagar em dia e tal, não conseguem fazer as mesmas temporadas. Você vê o Red Bull, em um ano brigou para ser campeão. No outro ano brigou para não cair. E agora tá brigando em cima. Fortaleza teve a mesma oscilação, aqui. E o Corinthians, cara, competiu por conta dessa permissão. Essa permissão. Então o Corinthians não é esse pacto. O Corinthians precisa assumir essa dívida para 30 anos e realmente pagar. Pagar, fixo. Eu vou pagar em 30 anos, mas eu vou pagar. Mas por que não dá para fazer isso? Por conta da administração da operação dessa dívida. Que aí, cara, eu falei para vocês, o Sport Market Makers explica isso. Não basta querer pagar. Não é tipo, eu quero pagar. É ter elementos que proporcionam isso. Tentaram aí com o Memphis no marketing, né? Acho que não foi suficiente. Nem o Neymar foi suficiente para marketing pro Santos, entendeu? Neymar alavancou, mas ainda não se pagou. Não dá pro Santos falar, o Neymar já se pagou, porque na matemática ainda não. Na matemática ainda não. Ainda não deu para pagar o Neymar, entendeu? O Santos. Então já não é mais tão fácil assim, né? Até porque hoje a gente tem, para finalizar aqui a linha de raciocínio, a gente tem o desaparecimento das empresas no futebol. Então assim, o Neymar fecha com o Santos. Pô, amanhã a Volkswagen tá batendo lá na porta do Santos, mano. A Volkswagen agora vai vender carro com painel faz o N. Não é assim. Não está assim, né? Não está assim. Entendeu? É isso aí, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui o seu comentário que é importante pro vídeo. Um abraço pra vocês, um bom sábado e valeu!